Olá, bom dia Brasil, bom dia Itália, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Hoje é um dia muito importante porque estamos fazendo 1 ano de podcast. Vou chamar a minha parceira de podcast, a Mônica. Oi! Olá, todo mundo! Bom, Boa tarde! Ó, vou botar até uma música. Calma. um ano de podcast. Gente, um ano de podcast! Uhul! Hoje é um dia muito especial para o podcast de Dislexia com Café. Nós estamos há um ano nesse momento especial, todas as quartas-feiras, falando sobre dislexia de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, porém trazendo muita informação para vocês. É verdade, isso mesmo. 1 ano de podcast com vários temas, ajudando pessoas, recebendo também muito de vocês. Então, os nossos ouvintes, a gente tem essa troca de nós ajudamos e eles também dão feedback deles ajudando a gente. E isso fez total diferença, né? Quem diria, 1 ano de podcast e a gente, assim, não vê a hora de compartilhar com vocês durante esses 50 minutos aqui de podcast, tudo aquilo que aconteceu e também um tema muito importante que a gente viu que não é tão falado. A gente vai falar também sobre a dislexia social. Você já sabe, você já ouviu, sabe o que é isso? A gente vai falar sobre isso hoje também. É verdade. Vamos nos apresentar, né, Carol? Porque a gente se empolgou no nosso aniversário aqui e não nos apresentamos. Então, gente, eu sou a Mônica, eu sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e é um prazer enorme estar aqui todas as quartas-feiras com vocês. Essa quarta-feira é excepcional, né? Normalmente é todas as É, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Hoje, excepcionalmente, ao meio-dia. Sei que você deve estar almoçando aí, né? E vendo a gente, legal. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, sou tutora para disléxicos e eu tenho um canal, que é esse aqui, o Enfrentando a Dislexia, e também o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, que muitas mães, que inclusive participam também do podcast, dão essas dicas, feedbacks, trocas de informações com outras mães, professoras. Isso é muito bom, né? A gente se encontrou, né, Mônica? Tanto eu como você, como mães, professoras, nós temos um bando, nós temos o nosso grupo, né, de pessoas que querem buscar mais informações sobre a dislexia. Isso é muito gostoso, porque eu me achei, finalmente. ai, gente, eu também me achei. Meu bando que eu amo, que a gente se entende, né? A gente sabe o que o outro passa, o que o outro enfrenta, o que o outro já enfrentou. Ai, é tão gostoso trocar informação com as outras pessoas, pegar dicas, né? Alguém sempre tem assim uma coisa que fez e fala: olha, eu fiz isso, deu certo. Ai, vou tentar também. É uma delícia, é uma delícia. É verdade. Eu acho que um dos melhores podcasts que a gente fez foi quando as mães deram esse feedback, né? E falaram: olha, vocês falaram da dica tal e eu fiz e deu certo. Então, Verdade. melhorou com a prova, a professora ouviu, né? Então, e esse retorno, né, que a gente tem dos ouvintes é fantástico, porque a gente vê que o nosso trabalho tá fluindo, né? É verdade, é verdade. Esse feedback é maravilhoso de vocês. Inclusive, eu queria saber se tem alguém aqui que está desde o primeiro podcast, do primeiro episódio de podcast. Se você está desde o primeiro, coloca aqui pra gente saber. E vamos fazer uma retrospectiva, assim, Carol, breve, né? De como a gente chegou na ideia, que na verdade, gente, a ideia foi da Carol. A Carol teve essa ideia, aí ela conversou comigo e a gente foi ajustando para dar certo, para ficar esse podcast que está um ano aí no sucesso. Aí vamos falar um pouco como é que foi a ideia Vamos, de vamos, bolar esse podcast? posso começar?
porque aí eu Sim. conto o porquê do podcast. Uhum. Disléxica, tendo filhos disléxicos e sendo professora de mães, né, com crianças disléxicas, eu precisava, eu procurava, inclusive, um canal, um podcast, porque eu gosto, né, de ouvir, para a gente é muito mais fácil, que falasse sobre dislexia, que me ajudasse a guiar meus filhos, falar, filho, você não está ouvindo a mamãe, então ouve aqui esse podcast. Sabe, uma coisa assim que descontraída, que a mãe pode ouvir no rádio, que eu tô na feira com um fone de ouvido, tô comprando. Eu procurava isso e não tinha. Tinha sim, uma pessoa que falava sobre, sabe, os sócios, aqueles dois, aquele casal. Então a menina, que eu não lembro o nome dela, é disléxica. Então, uns 2 episódios eles falaram sobre dislexia, mas só, porque eles falam sobre negócios, empreendedores, né? Empreendedorismo. E só. Aí você vê um vídeo no YouTube, mas não tinha um podcast, né? Não tinha um Spotify que te trouxesse informações científicas, livros, dicas. Faça isso, faça aquilo, adaptações, né? O porquê da dislexia, como surgiu isso, o que é a dislexia. Não achei. E aí, pensando nisso, e pensando também que justo naquele período, foi no ano passado, os meus sócios tinham rompido comigo no trabalho, e eu estava perdidaça, assim. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Quem vai me defender? Chapolin Colorado. E aí foi a proposta que eu fiz para a Mônica, um modo de levar informação para as mães, professoras também, ajudar essas mães que também têm mães disléxicas. Se o filho é disléxico, como é hereditário, provavelmente a mãe, o pai, alguém da família é. Então vai ajudar a família toda. E também isso voltaria para a gente como pessoas que realmente querem estudar, né? Vamos falar a verdade, realmente querem aprender sobre a dislexia. E essa foi assim, foi o impulso, né? O que levou a propor para você. E você rapidamente já. Eu lembro direitinho quando você me ligou, eu falei assim, ai, bom, eu tava pensando, e se a gente tivesse um podcast só para falar de dislexia? Eu falei, adorei! Porque nesse momento, no ano passado, você estava nessa, né, na sua época da vida, e eu estava começando, querendo falar sobre dislexia, sabe, os disléxicos começando. Então, assim, foi a junção, né? Foi. As duas querendo falar sobre dislexia. Aí eu amei, amei a ideia. Falei, claro, Carol, agora. Quando começamos? Foi muito bom. E a gente acabou trazendo um pouco de tudo, né? A gente trouxe transtorno de aprendizagem, a gente trouxe também um pouquinho transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, né? A gente trouxe aí um pouquinho de tudo, sem contar os convidados, foram vários, desde o pessoal da ABD, do Instituto ABCD, Mães do Brasil, várias associações, né? Várias pessoas disléxicas que também têm TDAH, compartilhando coisas, né? Sabe uma coisa que eu pensei esses dias? A gente nunca convidou uma criança. Ah, então, a gente podia convidar uma criança e eu também queria cobrar a Cris, porque vocês lembram, não sei se alguém lembra, que a gente tinha pedido para a Rafa para ela fazer a experiência do ovo com a gente aqui no podcast. Cris, vamos fazer, vamos combinar. É mesmo, Ah, vamos sim. Vou até mandar uma mensagem para ela. Perfeito. A Cris, vamos. ninguém deve saber, né? Cris é minha É. aluninha querida. Inclusive nos stories tem o boletim da filha dela, maravilhoso. Filha dela disléxica. Você viu? Coisa mais linda. Tudo 9, 10, 8, 9, 10. E ela usa as adaptações na escola, usa as adaptações em casa, usa as adaptações no dia a dia. E aí a gente entra ali no tema da dislexia social, né? Se você usa as adaptações no dia a dia, né, tudo isso acaba mudando. Mas, assim, a pergunta que não quer calar, Mônica, será que as pessoas sabem o que é dislexia social? Eu acho um assunto muito pouco falado, né? As pessoas falam muito assim, qual é a dificuldade, o que é dislexia, como superar a leitura escrita, né? Mas a social, eu acho
muito pouco falado. Sim, Eu acredito que pouquíssima gente sabe, já tem escutado até esse termo, Carol. sim. Na verdade, as pessoas pensam que a dislexia fica só na escola, né? Então, entra dentro da escola, dislexia. Saiu da escola, acabou a dislexia, né? E na verdade não é assim. Porque você entrou na perua da escola, a tia da perua vai dar um papel para você ler, ou um formulário para você preencher. E aí, né? Vai preencher, com certeza vai errar, né? Quando preencher. Não vai querer ler o negócio todo, o papel todo, com certeza. E assim por diante. Vai na padaria, dá um troco, você vai ter que contar ali o troco. Né? Se é uma criança, se é um jovem, às vezes conta errado o troco. Aconteceu comigo esses dias aqui, eu até pedi desculpa à pessoa, falei, obrigado pela sua paciência. Ela, imagina, eu tô aqui para isso. Eu falei, obrigada. A moça me deu o e-mail dela, mas o nome dela era muito difícil. Era Mariana, com dois N's, Rusiello, que era Rossissiello. Aí eu coloquei no O, eu coloquei U. No Cielo, eu coloquei Ssillo. Aí ela, moça, o e-mail não chegou. Eu falei, mas eu já mandei. Ela, me manda de novo. Mandei o mesmo e-mail. Ela, não, soleta para mim. Ela, não, tá errado. O e-mail é tal. Então, quer dizer, essas situações que a gente passa, que a gente acaba passando carão, né? Entra na dislexia social. Né? É você, sim, ter dificuldade de leitura, escrita, mas também nesse aspecto social entre as pessoas, né? Na escola, ali no momento do recreio, né, do lanche das crianças, de um jogo, né, no momento que está jogando ali basquete, o treinador fala, vai para a direita e você vai para a esquerda. Né, tudo isso, e aí sai a risadinha, que vai sair do amigo. Né? Tudo isso representa, né, essa interação social, é essa dislexia social velada que ninguém fala. Né? E é muito importante a gente falar sobre isso. E nessa parte, o que acontece é que a gente se esconde, né? Então, as pessoas acho que não alcançam que a dislexia ela tá em todos os momentinhos da nossa vida. Só que a gente tenta esconder. Então, assim, para não, né, nem assim, o carão, né? Mas assim, para as pessoas não saberem, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena, eu não sabia amarrar o cadastro. Eu nunca falei para ninguém. Tanto é que quando eu falo hoje, as pessoas falam, você nunca falou. Não, mas a gente não fala, a gente esconde, né? Eu vou dar um jeitinho bem aqui, ó. Né? Aí ninguém vai saber e tá tudo certo. Então a gente vai se escondendo, a gente vai se escondendo, a gente vai se escondendo, né? E isso atrapalha, aí começa a atrapalhar tudo, a autoestima, a gente já não quer mais aparecer, não quer aparecer, que eu digo assim, fazer um trabalho, né? Assim, botar né, a sua cara ali na, no trabalho, aqui, por exemplo, que, gente, isso aqui para mim era assim, há uns anos atrás, se alguém me falasse, eu ia falar, mentira, eu nunca vou fazer isso. Mas é porque a gente vai se escondendo, se escondendo, se escondendo, a nossa autoestima vai lá para baixo, e aí a gente não perde as oportunidades da vida, né? É verdade. E aqui a gente fala, nesse momento aqui do podcast, a gente está falando para o disléxico, tanto criança, jovem, adulto, né? Porque essa interação social acontece nessas fases, né? Criança, jovem, adulto. Então, um exemplo aqui clássico que eu queria trazer para vocês, comecem a pensar também uma situação que o filho de vocês, ou até mesmo se tiver um adulto disléxico aqui, que já passou por isso, escreve para a gente aqui. Eu já passei por isso na farmácia, na igreja, no supermercado, para a gente poder ter essa interação. Ah, e um ponto importante: se você é mãe de disléxico, coloca para a gente número 1. Se você é professora de disléxico, coloca para a gente número 2. Importante para que a gente possa direcionar melhor essa live. E aí eu estava falando, né, de um tema aí, que é uma situação que aconteceu. Eu estava na igreja, eu era pequena, eu lembro que tinha a escola dominical da igreja, e aí na escola dominical a gente fazia um círculo, todo mundo lia um trecho da Bíblia. E aí eu ficava assim, ó, estava chegando no meu trecho, eu já estava suada, CC suadíssimo, mãos transpirando, e eu lia o mesmo versículo 500 mil vezes, porque eu não queria errar.
E eu achava que todo mundo passava por isso. Eu falava, nossa, isso deve ser uma coisa normal, que todo mundo passa, né? Até estudar sobre a dislexia, até entender que não é assim. A pessoa lê como respira. É. Eu falei, por que eu leio como eu respiro? Né? E eu achava bonito, Carol, porque assim, eu achava engraçado as pessoas que, quando falavam assim, ai, quem quer ler? Ai, eu. Eu falava assim, meu Deus, por que que essa pessoa é assim? Por que que ele quer ler na frente? O que que ele ganha com isso? Que eu tinha pavor daquilo. Eu também achava que todo mundo era assim, que aquelas pessoas eram completamente loucas de querer. E as pessoas, né, saem assim, ó, depois da leitura, assim, na frente de todo mundo, né, saem, pronto. Mas essa pessoa tem problema, gente? E, Pode. e é isso que a criança pensa, né? É isso que assim, seu filho tem entre 7, 8 anos, é o que ele vai pensar, porque ele não consegue, ele não vai querer ler lá silabado. A, minha, mãe. Ele não vai, ele, né? Ele vai passar vergonha. E claro que a gente não quer generalizar. Tem disléxicos que adoram ler na frente dos outros e ótimo. Se seu filho é um desses, perfeito, aproveita e ó, treina com ele, treina em casa, maravilha. Mas se o seu filho é a maioria dos disléxicos que não querem ler, né, que não querem passar vergonha, então ele está dentro desse quadro. E é normal, é bom que você veja esse podcast para você entender, para você não forçar o seu filho. Eu já recebi mensagens de mães aqui no Instagram que elas diziam para mim, Carol, tá certo eu trancar a minha filha dentro do quarto com um livro e falar, você só vai sair daí quando você tiver terminado o livro? Aí eu, oi? Ela não vai ler. Ela não vai ler esse livro. Você só está fazendo ela ter repulsa do livro. Ela vai falar, ela vai ser uma adulta que vai falar, eu não gosto de ler, né? Eu não quero ler. Então, mudar, estar aqui ouvindo isso já vai fazer você mudar o seu modo de pensar, né? E entender que esse transtorno realmente existe e que é um transtorno mesmo. A palavra já diz, né? É um distúrbio, é um transtorno. É, é, é difícil, é difícil. Só quem tem para entender, né? É E isso mesmo. Carol, desculpa, quer concluir? não pode falar, fala. É, dessa parte da dislexia social mesmo, a social, eu tenho uma situação que eu passei quando eu era adolescente, pouco mais, assim, pouco mais do que adolescente. Eu fui numa entrevista de emprego, não tinha leitura. Olha como a dislexia pega a gente até na parte social, mesmo sem a leitura. Era um grupo. Eu não sei se você lembra daquele restaurante chamava Vila Távola, em São Não. Paulo, perto do Bexiga. Era um restaurante grande, que ele parecia uma vila mesmo, porque era um lugar muito grande que tinham vários restaurantes, digamos, dentro daquele mesmo complexo. E eu achava aquilo maravilhoso. Na época eu estava fazendo hotelaria, então eu ia estagiar. Aí tinha um grupo, né, de pessoas e eles convidaram um grupo para fazer a entrevista, sendo que a entrevista era assim: todo mundo junto, todo mundo almoçando no restaurante, então era assim, sei lá, umas 10 meninas. E, e aí depois a gente fazia um tour pelo lugar, que era muito grande, então a gente fazia um tour, eles explicariam o que, que cada uma ia fazer, e aí depois, no final, eles iam perguntar pra gente o que, que eles tinham achado. Eu achei aquilo sensacional, porque o lugar era lindo, eu fazia hotelaria, então para mim era lindo. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu sempre gostei do atendimento de pessoas, sabe? Eu adoro pessoas. Só que naquele grupo de 10 meninas, na minha cabeça, eu pensei, "Não, elas são muito melhores do que eu não vou conseguir, não. Eu não vou conseguir, porque, né? E eu achando lindo, eu falando assim, nossa, se eu trabalhasse aqui, cara, eu ia dar, assim, sabe, meu sangue por esse lugar, eu ia trabalhar pra caramba e tal. E aí foi passando o tempo, né? E eu bem quietinha, bem quietinha, bem quietinha, tipo em sala de aula, né? E aí eu ouvi uma das moças, eram três avaliadores. Aí uma das moças virou para outra e falou assim: só não pega aquela ali apontando para mim. É muito quieta, ela não sabe trabalhar com o público.
Nossa, cara, me acabou assim, me acabou. Aí eu falei, não, beleza, então eu vou acabar de. Eu acabei de comer assim muito rápido, fiz o tour, falei tchau, fui embora, sabe? Eu fui embora arrasada. E eu, Carol, assim, eu queria muito aquilo, e eu realmente ia trabalhar muito por aquilo, assim, que eu gostei. Mas eu não conseguia me impor, sabe? Me mostrar. Eu não conseguia na frente daquelas pessoas. Então, eu me comportei como na sala de aula, me escondendo. E eu perdi uma oportunidade. De repente, seria um ótimo emprego, né? Que o negócio era bem legal, bem grande e tal. E se vê como atrapalha a gente em todos os momentos, né? Quando não é bem trabalhado, assim, a Atrapalha, dislexia, né? atrapalha demais. Principalmente porque te deixa. Às vezes você não é tímido. Uhum. Casa é o que eu mais as mães falam. Em casa, ele é um papagaio, ele fala muito. Nossa, bagunceiro, brincalhão. Chega na escola, se fecha. Então, é aí que você vê que a dislexia vai além, né, da leitura e da escrita. É aí que você vê que você precisa trabalhar essa autoestima, precisa trabalhar nesse aspecto social, né? Levar para fazer natação, esporte, parquinho, shopping, né? No momento que tiver que fazer uma, sei lá, declamação de uma poesia, coloca ali o áudio para ele ouvir 500 mil vezes, em vez de colocar ele para ler, né? Para que ele se sinta no mesmo patamar ali dos amiguinhos da classe, ou para que a vovó, no dia, né, das avós, no dia dos pais, todo mundo quer. Fala poesia, menino, fala poesia, né? E o menino lá gaguejando. Então coloca o áudio, filma ele falando a poesia, depois mostra para ele tudo aquilo que ajuda o disléxico, né, a memorizar, a relembrar aquilo que ele precisa do conteúdo. É tão importante isso para a nossa vida do dia a dia social. Eu queria ler aqui para a gente características comuns para que as mães, as professoras percebam, principalmente as professoras, percebam isso na sala de aula. Ó, muitas vezes um disléxico pode se sentir ansioso na escola, nas reuniões sociais, nas festinhas, evitando conversas ou preferir interações em pequenos grupos. E isso acontece, às vezes o disléxico tem um amigo. Esse amigo não vai, ele falta, meu Deus, né? É a morte, acabou o mundo, né? Era assim mesmo. Era exatamente isso que eu sentia. Se a minha amiga não fosse, eu ficava perdida. Parecia que eu tinha perdido o chão. Eu não sabia nem para onde ir. Eu ficava assim, meu Deus, o que que eu faço? Recreio, trabalho em grupo. Eu não sabia. É assim mesmo. Eu também era a mesma coisa. Ó, interpretação literal. Outro ponto importante é que alguns disléxicos podem interpretar as palavras de forma literal. Olha, aqui é muito bom. O que pode gerar mal entendidos em conversas cotidianas, especialmente quando há sarcasmo ou metáforas envolvidas. E aqui, gente, vocês precisam tomar cuidado, porque às vezes a gente não entende até agora, até adulta, às vezes eu não entendo algumas coisas, aí eu olho assim pro meu marido e falo, mas ele quis dizer isso, isso, isso? Aí meu marido olha assim e fala, não tem nada a ver com o que ele quis dizer. Ele estava tirando um sarro de uma outra coisa. Aí eu, ah, então, é esse nosso, né, compreender, para a gente é tudo muito literal. Quando você fala não, é não. Né? Quando você fala sim, é sim. Né? Aí depois você volta na palavra, fala, não, filho, mas olha, isso aqui, esse negócio de voltar para ele, eu falo, é sim ou é não? A mamãe vai deixar ou não vai? É por isso que eu bato muito na tecla que a mãe tem que ser um espelho, a mãe tem que ser um exemplo para o filho. Né? E esse exemplo é o que vai ensinar ele, quando for adulto, a ter autoconfiança, a ser essa flecha que você vai lançar no mundo. A Bíblia fala, né, que os nossos filhos são como uma flecha. Então a mãe vai direcionar essa flecha, ó, para o lugar certo. Se ela direcionar mal, né, não sendo uma mãe rígida, rígida no senso de filho, tem horário para isso, tem horário para aquilo, colocando a organização, porque o disléxico é desorganizado, né? Lembrando das funções executivas, ele precisa dessa organização no dia a dia. Então, se a mãe não for uma mãe regrada, né, como o exemplo que a gente trouxe aqui da Cris, que ela é uma mãe, ó, e É verdade. tantas outras, claro, que estão de parabéns também, mas quando você
toma uma decisão e fala, eu vou seguir esse método aqui, meu filho vai aprender, meu filho disléxico, e eu vou ser um exemplo para ele. Vai começar por mim, mesmo que eu não seja disléxica, mas eu vou fazer isso, ele vai me ver e ele vai ser um adulto vencedor. Então, tudo isso muda, né? Essa nossa parte aqui de literal, para a gente, acaba sendo até meio que sarcástico, né? Às vezes eu rio assim de mim mesma, falo, meu Deus, eu entendi isso, aquilo, né? E ele te leva um tempinho a mais, né, Carol, assim, pra entender algumas coisas. Então, assim, leva uns segundos. Sabe aquela piadinha que o povo fazia muito antes, da pessoa que dá alguns segundos começa a rir sozinha da piada, né? Ele te leva um pouquinho de tempo a mais. Hoje eu nem ligo mais, eu fico pensando, eu fico, ah, entendi! Sim, ó, lembra na sua época, acho que tinha também, que o pessoal falava, ah, loira burra, lembra? Sim, lembro. Então, era aquela pessoa que ria depois, né? Que entendia depois as coisas, que e é o que acontece com o disléxico. A professora ensina uma coisa, ele vai entender depois. Ele não vai decodificar tudo ali no momento, né? Ele vai ler um parágrafo, ele não vai entender ali na hora, ele vai entender depois. Então, assim, a gente já sabendo disso, né, corta muitos caminhos para aquele momento de você não entendeu, filho? De novo? Ai, só você não entende, todo mundo entende, você não. Então, corta esses caminhos, então seu filho não vai precisar ouvir isso, né? Ele não vai ser obrigada a ouvir essas frases de baixa autoestima que vão deixar ele para baixo. Mas pelo contrário, você já cortou o caminho e vai ser só vitória, vai ser muito melhor, né? Então, assim, quando a gente recebe feedbacks, né, de mães falando, você falou aquilo, Mônica, você falou aquilo lá, Carol, eu coloquei em prática. Ah, obrigada, funcionou. Nossa, isso é recompensador, né? Então é por isso que o podcast, porque a gente ouve isso de vocês e isso alimenta a nossa alma, alimenta. Vamos de novo, vamos fazer de novo, né? Mônica, liga, né? Mônica, vamos fazer que tema hoje, Mônica? É verdade. É, mas a gente adora, assim, a nosso propósito aqui é passar muita informação, porque a gente sempre fala no podcast, a informação ela liberta. A informação ela faz isso, ela encurta caminho, ela faz com que a gente se entenda. Então a mãe já olhar para o filho dessa forma, né, de cortar os caminhos dele, o adulto já se entender e falar, não, não tem problema nenhum. Não tem problema. Ok, eu demorei 3 segundos a mais, e daí? Eu entendi, dei risada também, entendi a informação, seja lá o que for. E é informação, gente. Informação, isso move a gente a vir aqui todas as quartas-feiras. A semana que a gente fica, né, discutindo o tema, vamos, esse ser mais legal, vamos estudar, a gente para estudar os temas, né? A gente faz os scripts, tudo bonitinho, para trazer bastante informação bacana para vocês. Verdade. E Mônica, para a gente aqui fechar com chave de ouro, tem esse, vamos dizer assim, a dislexia social no dia a dia, né? Como é que essa pessoa, esse disléxico, pode ser uma pessoa de autoestima elevada, vencedora, que a família compreenda? Então, assim, a gente queria deixar umas dicas para que vocês, ouvintes, possam começar a colocar em prática. Você pode falar, ai, Carol, Mônica, mas eu nunca estudei sobre a dislexia, eu sou mãe, não tenho tempo, né? Eu trabalho muito, chego em casa, nossa, minha filha já está dormindo. Não dá nem tempo de revisar a matéria, eu não tenho tempo de estudar sobre a dislexia. Nossa, é tudo muito corrido. E aí eu falo para você, tem o sábado, tem o domingo, né? Tem o momento que você está tomando banho. O que você faz no momento que você está tomando banho? Você está ouvindo alguma coisa? Não. Então bota, gente, literalmente, coloca o computador, o tablet, computador, celular, que você tiver, no banheiro e ouve. Ouve um podcast, ouve alguém falando sobre dislexia, ouve uma aula que a gente sempre faz uma live falando sobre vários temas, a gente sempre tem alguma coisa aqui, né? E não só a gente, tem tanta gente falando sobre dislexia,
procura um profissional certo, pede mais informações. Você não pode pensar que só o tempo, você não tem tempo, você não pode, aquilo vai te parar. Aquilo não pode te parar. Porque o seu filho está crescendo, a sua filha está crescendo. Você é um profissional que precisa crescer. Você precisa ganhar mais dinheiro. E não é porque você é disléxico que você vai ganhar menos. Pelo contrário, você é disléxico, você tem criatividade maior do que os outros. Você tem uma resolução de problemas muito maior do que as outras pessoas que não têm dislexia. Você tem aqueles pensamentos que a gente chama de fora da caixinha, né? Que são pensamentos rápidos, que se você não escreve, você perde. Né? Esses pensamentos da caixinha são assim. Se você não escreve, você perde. Pessoas normais, vamos dizer assim, não tem. Ou se tem, é pouco. A gente tem toda hora. O disléxico tem toda hora isso. Né? Então, e outras características ótimas que a gente tem, boas. Então, quando você sabe disso, você sabe que tem a dislexia na tua mão, que é você que está dominando ela e não é ela que está te dominando, te deixando para baixo e falando, não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou da altura, nunca vou ler. Você acha que eu vou ler um livro de 500 páginas? Não vou. Sobre a dislexia? Ai, não tenho tempo, não. Quando você aprende que você pode fazer isso com metodologias certas, com tecnologia assistiva, minha filha, mãe, professora, ninguém te segura. Aluno disléxico, né? Se tiver alguma criança vendo esse podcast, ninguém vai te segurar, meu filho. Você vai, crescer, subir, como os meus filhos. Gente, André, meu filho era mudo, meu filho não falava nada. Hoje ele domina tudo aquilo que ele pega na mão, ele coloca o áudio ali, lê. Eu falo, você já leu? Ele leu o livro, mamãe. O resumo tá aqui. Jesus, o menino tá voando, ele tá saindo, ele tá literalmente da gaiola. Como uma amiga minha, ela teve uma visão do meu filho, que ele estava numa gaiola fechado. E que ia chegar um momento que essa portinha ia abrir e ele ia sair, ele ia voar. E esse é o momento, ele tá voando, ele tá indo. Entendeu? Ele tá indo. E assim, é lindo ver ele. Ele chega feliz da escola. Uma coisa que ele não fazia. Ele fala na escola. A escola, todas as provas são orais, né? Então, isso, gente, é quando você para aquele momento. Eu tomava banho ouvindo podcast, ouvindo aulas, aprendendo sobre a dislexia, fazendo cursos. Se tem uma profissional aqui, fazendo cursos da BD, botava ali no banheiro e ouvia, a aula, escrevia as coisas, trazia aqui para casa, colocava no carro o áudio, o curso, o podcast. A gente não pode perder tempo, a gente não pode dizer que a gente não tem tempo. Não é verdade, Mônica? É verdade. Eu acho que é o maior investimento que a mãe pode fazer para a criança é esse, pensando na mãe com a criança disléxica. E você é uma prova disso, né? O maior investimento que você pode fazer é pegar o seu tempo, e isso que a Carol falou. Ai, não tenho tempo, mas tem, gente, tem tempo. Tem tempo porque eles estão a banho, a gente vai para o trabalho, a gente volta do trabalho, a pé, de ônibus, de carro, tanto faz, né? A gente tem tempo, é uma questão de botar como prioridade. E é um investimento que você faz agora, para depois o seu filho estar assim, ó, que nem a Andréia, voando. E o adulto disléxico é a mesma coisa, gente. O investimento, nesse momento, não importa a idade, não importa. É o investimento que você faz agora, com a informação, as técnicas, tudo que você pode, que a sua vida muda completamente, completamente. Falando de adulto, gente, quando na minha vida que eu achei que eu tivesse aqui, nunca, minha vida assim, ó, com dislexia, sem dislexia, com dislexia, deu 360, assim, uma cambalhota, sabe? Muda completamente, muda tudo, mas muda todos os aspectos. Muda tanto a parte profissional, de estudo, de técnica, mas muda a sua autoestima, muda a relação de você até com a sua vida. Que eu vejo muitas pessoas com dislexia que estão tristes, triste mesmo, assim. Poxa, por que que eu sou assim? Gente, na hora que você entende que você é uma pessoa incrível, cheio de qualidade, cheio de coisas diferentes, inclusive, que nós temos características únicas.
Nossa, a sua vida muda completamente. Você vai ser uma pessoa feliz. Do jeito que a Carol falou, vai melhorar o seu trabalho e o que a consequência ganha mais, é mais reconhecido no trabalho. A criança começa a tirar nota alta, melhora a autoestima. Então, assim, é prioridade, gente, prioridade. Verdade. Mônica, só para fechar, quando a pessoa fala assim, é um processo, você precisa passar pelo processo, a pessoa que tem que estudar muito para. André tá aqui, André quer dar um oi? Que acabei de falar de você. Falar de você, que você está estudando, está Oi, indo super bem. Vem que eles assim pode ver você. oi. Você tem. Oi, tudo bem? Responde, tudo bem? Sim, você? Estou ótima. Estou sabendo que você está assim, ó, voando na escola. Está Tá indo. ótimo. Fala que você acabou de ter Parabéns. aula. Sim, eu acabei agora de fazer aula de matemática com um professor que ele trabalha com um disléxico. Ah, que legal. Que bacana. Parabéns, André. Sou sua fã. Parabéns. Tá bom, amor. Vai lá. Ciao. Tchau. Esse professor é um professor de matemática e física, da escola média, né? Trabalha só com disléxicos e descalcúlicos. E aí eu peguei ele e falei, não, vamos fazer 2 vezes por semana com o Andrea. Marcelo também é descalcúlico, mas Marcelo tem a descalculia leve, então ele consegue fazer tudo sozinho. Andrea precisa mais de ajuda, tipo, não entendi isso, não sei aquilo. Eu, física, né? Então, Então, não. Então, eu tava te falando, né? Pra gente fechar. Às vezes a pessoa fala, é um processo, vai demorar muito, vou ter que estudar muito. Não! É 1 mês de estudo, 2 meses de estudo. Aí você vai ver que vai ter essa mudança, você vai querer estudar mais. Aí você vai falar, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? Eu não sabia dessa adaptação, por que eu perdi tanto. Deixa eu comprar esse livro. Ai, meu Deus, eu perdi tanto tempo, eu já devia ter, né? Quando você aprende, você consegue ler um livro em um dia, você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi vendo novela. gente, é tão gostoso ler um livro. Vocês não sabem como é bom ler um livro. É uma delícia. Você fica assim, meu Deus, quanta coisa legal nesse livro. Quero mais. É real isso? É real, é verdade. Não é uma coisa assim, não, é porque elas. Não é. É verdade. A gente consegue sim. Com técnica, a gente consegue. E é delicioso e viciante. Verdade, verdade. E é bom, né? Como você falou no início, o conhecimento é poder, abre portas, né? Então, isso é muito bom. Mas, infelizmente, né, já estamos chegando ao final do nosso podcast de 1 ano de aniversário. E a gente queria agradecer a todos que participaram, né? Todos que vieram aqui prestigiar o nosso 1 aninho aí de aniversário. Dizer que o aniversário é nosso, mas o presente são vocês que vão ganhar, né? De ter estado aqui e de ter compartilhado com a momentos, esse momento, né, especial, mas também esses momentos, porque foram 1 ano, são 12 meses, né, de compartilhamento, de trocas de informações, mães chorando, desesperadas, que eu falo? Aí eu, calma, né? E agora, futuramente, adultos, adultos disléxicos, que a nossa querida Mônica e eu aí temos uma parceria, vamos dar uma aula excepcional em comemoração ao mês da dislexia. Vocês sabiam que outubro é o mês da dislexia? Se festeja no mundo inteiro. Então a gente vai dar uma aula especial para adultos disléxicos, não disléxicos, TDAH, né? Adultos que querem ler mais em menos tempo. E será quando, Mônica? Dia 10 de outubro, gente. 10 de outubro. Corram lá na nossa bio, na minha da Carol, Enfrentando Dislexia e Sábios Disléxicos, e façam a inscrição de vocês. Vai ser um evento assim sensacional, que vai mudar a vida de vocês. Aguardem. Ó, a Ivonilde falou: gostaria de fazer um bom curso sobre a dislexia. Tá na mão. É o evento, 10 de outubro. Corre lá, Ivonilde. Isso.
Teve uma moça que uma vez falou assim para mim, aqui no... A gente estava fazendo uma live, eu acho, Mônica. Ela falou, eu sou uma adulta disléxica e eu tenho vergonha de ler, né? Parece que ela tinha tipo 56 anos. Era adulta mesmo. Ela falou, eu tenho vergonha de ler em público. E aí eu falei, não, mas você não faz treino de leitura? Ela, não, mas eu já tenho 56 anos. Aí eu falei, oi? Não E importa. não É, importa, gente. a gente, Não importa. lembrando da plasticidade cerebral, né? Até 80 anos, 90 anos, você também pode treinar o seu cérebro para justamente ler, escrever, coordenação motora, trabalho com os olhos, tudo isso faz parte aí da leitura, né? Então, não importa a idade, participe desse evento, vai ser online gratuito. Você precisa fazer a sua inscrição, tá? Para participar do evento. Então, clique no link, como a Mônica falou, do meu perfil, do perfil da Mônica. Entre no grupo exclusivo de WhatsApp, que ali vocês vão ter todas as informações, além de receber também por e-mail as informações. E a gente vai estar esperando vocês no dia 10 de outubro. Parabéns, Mônica, por se dedicar e por ser a minha companheira aqui no podcast, nessa nova aventura aí do dia 10 de outubro. E é isso. Deixa um beijo para você e para todos. Obrigada, Carol, por esse um ano maravilhoso e incrível. Que trocamos muito, muito, muito. Foi maravilhoso. Foi um ano incrível. Foram quase 50 episódios, Carol. Estamos perto de 50 episódios de muita informação que a gente faz com muito carinho para vocês. Eu agradeço a todos que estavam com a gente durante todo esse ano, que estiveram lá no Spotify escutando os episódios, nos nossos canais do YouTube, aqui no Instagram. E queria dizer que assim, esse ano foi muito, muito, muito maravilhoso ficar aqui com vocês. E com você, minha parceira querida, maravilhosa, que eu amo muito. Obrigada, Carol. Olha, saiu um monte de coraçãozinho. Como eu não saí. Obrigada, obrigada, Carol. Obrigada a todas as mães. E não esqueçam, dia 10 de outubro estaremos com um evento incrível. Estude mais em menos tempo. Inscrição lá na bio. Enfrentando a Dislexia e Sabe de Jackson. E, gente, sigam a gente lá no Spotify. Todos esses episódios que eu falei que são quase 50, estão todos lá no Spotify. Dislexia com Café. Muita informação bacana lá para vocês. E até quarta-feira que vem. Beijo, até quarta, querida. Tchau, beijo a todos. Beijo.